Imagine que você acorda em uma manhã aparentemente comum. O céu parece igual ao do dia anterior, os rios continuam correndo, as florestas permanecem de pé e nada indica que algo extraordinário está prestes a acontecer. Mas, ao longo dos anos seguintes, tudo começa a mudar numa velocidade assustadora. As estações deixam de se comportar como sempre fizeram. Regiões inteiras tornam-se geladas, florestas desaparecem, animais migram desesperadamente em busca de ambientes adequados para sobreviver. E uma única geração testemunha uma transformação tão profunda que o mundo em que nasceu praticamente deixa de existir. Parece o enredo de um filme de desastre global. No entanto, muitos cientistas acreditam que algo semelhante aconteceu de verdade há aproximadamente 12.900 anos. Antes de começarmos, deixe a sua opinião nos comentários. Você acredita que o clima da Terra pode realmente mudar tão rapidamente a ponto de transformar continentes inteiros em poucas décadas? E se um evento semelhante acontecesse hoje, nossa civilização moderna conseguiria lidar com ele? Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a história que vamos explorar é uma das mais intrigantes, controversas e fascinantes de toda a pré-história humana. O período conhecido como Dryas Recente se encaixa quase perfeitamente na definição de uma catástrofe global. Para entender o que aconteceu naquela época, pesquisadores utilizaram modelos modernos de clima, impacto cósmico e dinâmica atmosférica. Eles inseriram informações relacionadas ao fim da última era glacial. Combinaram esses dados com a hipótese de uma possível cometa fragmentada e permitiram que os modelos calculassem os resultados mais prováveis. O que apareceu nas simulações chamou a atenção até mesmo de especialistas acostumados a estudar eventos extremos. De acordo com alguns cenários, o céu sobre a América do Norte poderia ter se transformado em um verdadeiro inferno de fogo. Em um intervalo extremamente curto, grande parte do hemisfério norte teria perdido o calor acumulado ao longo de milhares de anos. O frio retornaria com força impressionante e permaneceria durante aproximadamente 1.200 anos. Ao mesmo tempo, mudanças importantes no nível dos oceanos ocorreriam em diferentes partes do planeta. Mas o aspecto mais perturbador dessa história não é necessariamente saber se uma cometa realmente atingiu ou não a Terra. O que mais impressiona os pesquisadores é a velocidade com que um sistema gigantesco e complexo como o clima global parece ter mudado. Para compreender por que essa hipótese continua despertando tanto interesse, precisamos voltar ao final da última glaciação. Naquele período, enormes mantos de gelo ainda cobriam vastas áreas da América do Norte e do norte da Europa. Apesar disso, o planeta estava se aquecendo gradualmente. Durante milhares de anos, as temperaturas haviam aumentado lentamente. Havia pequenas oscilações, mas a tendência geral era clara. A era glacial estava chegando ao fim. Os glaciares recuavam pouco a pouco. Novos ecossistemas surgiam. Regiões antes cobertas por gelo começavam a revelar paisagens desconhecidas. A Terra parecia caminhar naturalmente para um clima mais ameno, semelhante ao que mais tarde permitiria o desenvolvimento das primeiras civilizações. Então, algo aconteceu. Em um período extremamente curto do ponto de vista geológico, possivelmente em apenas algumas décadas, o aquecimento interrompeu-se abruptamente. De repente, grande parte do hemisfério norte voltou a experimentar condições muito próximas das observadas durante a Era Glacial. Esse episódio recebeu o nome de Dryas Recente. A origem desse nome está ligada a uma pequena planta ártica chamada Dryas octopetala. Essa flor prospera em ambientes frios e rigorosos. Quando cientistas analisam camadas antigas de sedimentos europeus, encontram um detalhe intrigante. Exatamente quando o aquecimento desaparece, o pólen dessa planta volta a aparecer em grande quantidade. Esse fenômeno funciona como uma espécie de termômetro natural. As plantas adaptadas a climas mais amenos tornam-se menos frequentes, enquanto espécies típicas de regiões frias retornam. É como se a própria natureza tivesse registrado, camada após camada, a chegada repentina de um período gelado.
As consequências foram enormes. Em algumas regiões, geleiras voltaram a avançar. Ecossistemas inteiros sofreram transformações drásticas. Espécies animais precisaram adaptar-se rapidamente ou enfrentar sérias dificuldades para sobreviver. Entretanto, o aspecto mais impressionante não foi a intensidade do resfriamento, foi a rapidez. As evidências mais precisas vêm das famosas testemunhas de gelo extraídas da Groenlândia. Esses cilindros de gelo preservam registros anuais da atmosfera antiga, funcionando de forma semelhante aos anéis de crescimento das árvores. Quando os pesquisadores analisam essas camadas em alta resolução, observam algo surpreendente. A transição para o Dryas recente não aparece como uma curva suave e gradual. Ela surge quase como uma parede vertical. As temperaturas parecem despencar abruptamente. É justamente essa velocidade que torna o evento tão assustador. Os seres vivos conseguem se adaptar a mudanças graduais. Florestas podem migrar ao longo de séculos. Animais podem alterar seus hábitos ao longo de muitas gerações. Populações humanas podem desenvolver novas estratégias de sobrevivência. Mas, quando um continente inteiro muda de clima em poucas décadas, essas adaptações tornam-se extremamente difíceis. As florestas não conseguem se deslocar rápido o suficiente. Os animais perdem habitats inteiros. As comunidades humanas encontram-se diante de transformações que nenhuma tradição ou experiência anterior poderia prever. E isso nos leva à grande pergunta: o que causou uma mudança tão dramática? Durante décadas, cientistas debateram intensamente essa questão. Entre todas as hipóteses propostas, uma das mais espetaculares sugere que a resposta veio do espaço. Essa ideia ganhou enorme notoriedade em 2007, quando o físico nuclear Richard Firestone e diversos colaboradores publicaram um estudo defendendo uma hipótese ousada. Segundo eles, um impacto extraterrestre poderia ter contribuído tanto para o início do Dryas recente quanto para o desaparecimento de várias espécies gigantes que viviam na América do Norte. Uma afirmação desse tipo não passa despercebida. Publicar uma hipótese tão controversa em uma revista científica de prestígio significa submeter cada detalhe a um exame rigoroso. Outros especialistas analisam os dados, verificam os métodos e procuram possíveis falhas. Mesmo assim, Firestone e sua equipe acreditavam que as evidências justificavam essa conclusão. Segundo o cenário proposto, um grande objeto cósmico, possivelmente uma cometa fragmentada em diversos pedaços, teria explodido sobre a América do Norte. Essas explosões liberariam enormes quantidades de energia, provocando incêndios gigantescos, ondas de choque devastadoras e perturbações ambientais capazes de afetar ecossistemas inteiros. Mas é importante compreender exatamente o que os defensores dessa hipótese afirmam. Eles não dizem que uma única explosão eliminou instantaneamente todos os mamutes, ou transformou o clima global da noite para o dia. A ideia é mais complexa. Segundo essa visão, a Terra já atravessava um período delicado de transição climática. O impacto teria funcionado como um gatilho, empurrando um sistema instável além do seu ponto de equilíbrio e desencadeando uma sequência de mudanças em cadeia. Essa possibilidade não era completamente nova. Muito antes dos estudos modernos, alguns autores já haviam especulado que eventos cósmicos poderiam estar por trás de antigas catástrofes. A diferença é que agora, os pesquisadores afirmavam possuir evidências físicas concretas. E foi nesse momento que o debate realmente começou. A partir desse momento, as pesquisas se multiplicaram. Novos estudos foram publicados, novas análises foram realizadas. E o debate passou a envolver especialistas de diversas áreas, desde climatologia até geologia, arqueologia e física. No entanto, existe um detalhe fundamental que frequentemente é mal interpretado quando essa história é contada. Nenhum computador provou que uma cometa atingiu a Terra.
Nenhum sistema de inteligência artificial confirmou que esse evento realmente aconteceu. A realidade é muito mais interessante. Os cientistas utilizam modelos matemáticos extremamente sofisticados para reproduzir fenômenos naturais. Esses programas conseguem simular impactos cósmicos, incêndios em larga escala, circulação atmosférica, correntes oceânicas e alterações climáticas. Mas eles não servem para observar diretamente o passado. Eles servem para testar hipóteses. Em outras palavras, os pesquisadores não perguntam ao computador o que aconteceu há 12.900 anos. Eles perguntam o que aconteceria se determinado cenário tivesse ocorrido. Essa diferença parece pequena, mas é essencial. Uma simulação não pode viajar no tempo. Ela não pode testemunhar um acontecimento antigo. O que ela pode fazer é calcular as consequências físicas de um evento hipotético e comparar essas consequências com as evidências encontradas hoje. Foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Eles inseriram nos modelos a hipótese de uma cometa fragmentada atravessando a atmosfera sobre a América do Norte durante o final da última era glacial. Em seguida, perguntaram: se isso realmente aconteceu, quais seriam os resultados? As respostas foram impressionantes. Para entender por quê, vale lembrar um episódio muito mais recente. No início do século XX, um objeto vindo do espaço explodiu sobre uma região remota da Sibéria. O evento ficou conhecido como Explosão de Tunguska. Curiosamente, não foi encontrado um grande cratera no local. Mesmo assim, a energia liberada foi colossal. Milhões de árvores foram derrubadas em uma área gigantesca. A floresta foi achatada, como se uma força invisível tivesse varrido tudo em seu caminho. Até hoje, Tunguska é considerado o exemplo mais famoso de explosão atmosférica já estudado pelos cientistas. Agora imagine algo muito maior. Imagine não apenas um objeto, mas vários fragmentos atravessando a atmosfera. Imagine explosões ocorrendo em diferentes regiões de um continente ainda coberto por vastas camadas de gelo. Imagine enormes animais pré-históricos vivendo abaixo dessas explosões. Imagine grupos humanos assistindo a fenômenos que jamais haviam presenciado. Quando esse cenário é reproduzido nos modelos computacionais, os resultados tornam-se alarmantes. Quantidades gigantescas de calor são liberadas. Incêndios podem se espalhar por áreas enormes. Ondas de choque percorrem grandes distâncias. Poeira, fuligem e partículas microscópicas são lançadas para as camadas superiores da atmosfera. E é aí que surge um dos aspectos mais preocupantes. Essas partículas não caem imediatamente de volta ao solo. Elas podem permanecer suspensas durante muito tempo. Enquanto permanecem na atmosfera, refletem parte da luz solar de volta para o espaço. Menos luz chega à superfície, menos energia aquece o planeta. As temperaturas começam a cair. O mecanismo lembra o conceito de inverno nuclear. Primeiro vem o fogo, depois a escuridão, então chega o frio. O mais interessante é que alguns dos cientistas responsáveis pelos modelos mais avançados de explosões atmosféricas também estão entre os maiores críticos da hipótese da cometa. Um dos exemplos mais conhecidos é o físico Mark Boslog. Ao longo de sua carreira, ele desenvolveu simulações extremamente detalhadas sobre explosões semelhantes à de Tunguska. Esses trabalhos ajudaram a mostrar como um objeto pode liberar enorme quantidade de energia sem necessariamente produzir um cratera clássico. Ironicamente, os mesmos modelos que demonstram o potencial destrutivo de um evento desse tipo também são utilizados por Boslog para argumentar que o impacto do Dryas recente provavelmente não aconteceu. Essa situação revela algo importante. O verdadeiro debate não está relacionado à física da catástrofe. A maioria dos pesquisadores concorda que explosões atmosféricas gigantes poderiam produzir consequências devastadoras. A discordância está em outra questão. Será que isso realmente aconteceu há 12.900 anos? Para responder a essa pergunta, os cientistas passaram a investigar um dos elementos mais famosos de toda essa controvérsia: uma camada escura encontrada em diversos locais da América do Norte. Ela ficou conhecida como o tapete negro. Em vários sítios arqueológicos e geológicos, pesquisadores identificaram uma faixa escura rica em matéria orgânica que parece coincidir aproximadamente com o início do Dryas recente.
Para os defensores da hipótese do impacto, essa camada é extremamente importante. O motivo não está apenas na sua existência, está no que aparece acima e abaixo dela. Em muitos locais, fósseis de grandes animais pré-históricos são encontrados abaixo dessa camada. Ferramentas associadas à cultura Clovis, uma das mais antigas culturas humanas da América do Norte, também aparecem abaixo dela. Acima, porém, esses vestígios tornam-se muito mais raros. Em alguns casos, praticamente desaparecem. Para os apoiadores da teoria, isso parece uma fronteira, uma linha marcando um evento catastrófico que alterou profundamente a vida no continente. Eles afirmam ainda encontrar nessa região sinais de incêndios extensos, fragmentos carbonizados, partículas fundidas, materiais que teriam sido submetidos a temperaturas extremamente elevadas. Na interpretação deles, tudo aponta para um acontecimento extraordinário. Entretanto, os críticos analisaram exatamente as mesmas evidências e chegaram a conclusões completamente diferentes. Em 2009, estudos realizados em sedimentos lacustres de diferentes regiões examinaram registros de incêndios ao longo de milhares de anos. Os resultados não mostraram uma explosão continental de queimadas, coincidindo claramente com o início do Dryas recente. Em alguns locais, os períodos de fogo mais intenso ocorreram antes da data proposta para o impacto. Poucos anos depois, outra descoberta aumentou ainda mais a controvérsia. Pesquisadores encontraram camadas escuras muito semelhantes em regiões do Chile. O problema era que essas camadas pertenciam a épocas completamente diferentes. Algumas eram muito mais antigas, outras eram muito mais recentes. Isso levantou uma questão difícil. E se os chamados tapetes negros não fossem sinais de uma catástrofe cósmica? E se fossem simplesmente formações naturais, produzidas por mudanças ambientais, áreas úmidas, acúmulo de matéria orgânica ou transformações da vegetação? Nesse ponto, o debate tornou-se extremamente complexo. Dois grupos de especialistas examinavam o mesmo solo, observavam as mesmas camadas, analisavam os mesmos dados, mas chegavam a interpretações opostas. Um grupo via a assinatura de um desastre continental, o outro via processos naturais normais da história geológica, e essa é precisamente a razão pela qual a discussão continua viva até hoje, porque as evidências parecem contar duas histórias diferentes ao mesmo tempo. Mas o debate estava prestes a deixar os solos da América do Norte para seguir rumo a um lugar ainda mais extraordinário: as profundezas congeladas da Groenlândia. E é lá que surge uma das pistas mais intrigantes de toda essa história. Uma descoberta que muitos consideram a evidência mais forte já encontrada em favor da hipótese. Uma estranha anomalia envolvendo um metal raro, o platina. Um dos argumentos mais fortes, apresentados pelos defensores da hipótese do impacto, surgiu nas geleiras da Groenlândia. Em 2013, pesquisadores analisaram uma testemunha de gelo retirada do interior da enorme camada glacial que cobre a região. Essas colunas de gelo funcionam como arquivos naturais, preservando partículas e vestígios da atmosfera antiga. Ao estudarem a transição entre o período quente e o início do Dryas recente, os cientistas encontraram algo inesperado. Exatamente na época em que o clima começou a mudar de forma abrupta, os níveis de platina aumentaram significativamente. O sinal parecia coincidir com o momento da transformação climática. A descoberta chamou atenção porque a platina é relativamente rara na superfície terrestre, mas pode estar associada a materiais vindos do espaço. Quando estudos posteriores identificaram anomalias semelhantes em outros locais da América do Norte, os defensores da hipótese ganharam um novo argumento. Para eles, aquilo poderia representar a assinatura química deixada por um objeto extraterrestre. Os críticos, porém, não ficaram convencidos. Eles aceitaram que a anomalia existia, mas questionaram sua origem. Outros processos naturais poderiam produzir concentrações incomuns desse elemento. Assim, em vez de encerrar o debate, a platina apenas tornou a discussão ainda mais intensa. Mas existia uma pergunta ainda mais difícil de responder: onde estava a cratera?
Esse continua sendo um dos maiores desafios para os defensores da teoria. Um evento capaz de alterar o clima de uma grande parte do planeta deveria deixar alguma marca clara no registro geológico. Apesar de décadas de buscas, nenhum local foi confirmado como o ponto de impacto responsável pelo início do Dryas recente. Os defensores respondem que talvez não tenha existido um impacto tradicional. Segundo eles, múltiplas explosões atmosféricas poderiam ter produzido destruição suficiente sem gerar uma cratera clássica. Ainda assim, muitos cientistas consideram essa explicação insuficiente. Enquanto a discussão prosseguia, outra questão permanecia no centro das atenções: a extinção dos grandes animais da América do Norte. Mamutes, mastodontes, preguiças gigantes, cavalos nativos e várias outras espécies desapareceram em um intervalo relativamente curto. Os defensores da hipótese do impacto sugerem que uma catástrofe cósmica poderia ter agravado mudanças ambientais já existentes. A maioria dos especialistas, entretanto, prefere uma explicação mais ampla: mudanças climáticas rápidas, alterações nos habitats e a expansão dos grupos humanos provavelmente atuaram juntas. Em vez de uma única causa, as extinções teriam resultado da combinação de vários fatores. Se a hipótese da cometa não convence a maioria dos pesquisadores, então qual é a explicação mais aceita para o Dryas recente? A resposta mais popular envolve água. Muita água. No final da última glaciação, enormes lagos alimentados pelo derretimento das geleiras existiam na América do Norte. O maior deles foi o Lago Agassiz. Alguns cientistas acreditam que parte dessa água doce foi liberada repentinamente em direção ao Atlântico Norte. Como a água doce é menos densa que a água salgada, ela pode interferir nos mecanismos responsáveis pelo transporte de calor através dos oceanos. Se esses sistemas enfraquecem, regiões inteiras podem esfriar rapidamente. Modelos climáticos modernos mostram que esse cenário é capaz de reproduzir vários aspectos observados durante o Dryas recente. Embora ainda existam perguntas sem resposta, essa continua sendo a explicação dominante dentro da comunidade científica. Depois de muitos anos de pesquisas, algumas conclusões parecem seguras. O Dryas recente realmente aconteceu. O resfriamento foi rápido. As evidências preservadas no gelo e nos sedimentos confirmam isso. A anomalia da platina também é real. No entanto, as provas de um impacto extraterrestre permanecem insuficientes para convencer a maioria dos especialistas. Mesmo assim, a hipótese continua despertando interesse. Mas a lição mais importante não depende da existência de uma cometa. O aspecto verdadeiramente impressionante dessa história é a velocidade da mudança climática. Há cerca de 12.900 anos, um mundo que vinha aquecendo durante milênios, mergulhou novamente em condições extremamente frias. Esse período durou aproximadamente 1.200 anos antes de um novo aquecimento ocorrer. Independentemente da causa exata, a mensagem permanece a mesma. O clima da Terra não muda sempre de forma lenta e previsível. Existem momentos em que sistemas complexos atingem pontos críticos e transformações rápidas acontecem. É justamente por isso que os cientistas continuam estudando esse episódio. Não apenas para resolver o mistério de uma possível cometa, mas para compreender melhor os mecanismos capazes de alterar profundamente o planeta. E agora fica a pergunta final: se a Terra já passou por uma mudança tão abrupta no passado, o que isso revela sobre nossa tendência de acreditar que o mundo ao nosso redor permanecerá sempre igual? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque na próxima exploração vamos analisar outro grande mistério da história antiga. Um evento que talvez tenha deixado suas marcas não apenas nas rochas e no gelo, mas também nas memórias transmitidas por gerações ainda.